Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Laboratório EAD. É sempre importante lembrar que o canal Laboratório EAD é feito para você, mantenedor, coordenador pedagógico, professor ou interessados no geral aí em educação à distância. Então esse canal é feito exatamente para você. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a educação à distância e como ela é importante nos processos de inclusão. Então não perca o vídeo de hoje. Bom, para a gente começar a falar sobre o processo de inclusão, de como o EAD está disseminado aí, né, na educação hoje em dia, vamos trazer alguns dados aqui. Então, o primeiro dado importante é que a educação à distância ela cresceu 700%, né? A gente teve um crescimento de 700% ali de 2022, 2023 para os outros anos, né? Então a gente teve um crescimento de 700%. E aí tem alguns motivos, né, que mostram esses indicadores estarem dessa forma. Por que a educação à distância, a educação virtual cresceu tanto e a educação presencial ela retraiu, tá? Então o intuito desse vídeo é a gente começar a discutir e tentar entender um pouquinho por que está acontecendo essas mudanças, né? Quando a gente observa aqueles gráficos lá e a gente tem numa ponta a educação à distância e a educação presencial, a gente vê que a educação à distância ela só cresce e a educação presencial ela tende a sempre estar caindo, né? Mas por quê, né? E o intuito desse vídeo aqui é a gente tentar relacionar isso a essa questão da inclusão, né? A educação à distância, ela democratiza o processo de aprendizagem no nosso país, tá? Então, vamos lá. O primeiro dado importante, né, que eu trago aqui é que os ingressantes ali na educação à distância são mais de 3 milhões, né? Então, a gente teve ali, em 2022, né, dados do censo 2022, que saíram ali em 2023, que a gente teve 3 milhões de ingressantes na educação à distância, tá? E desses 3 milhões de ingressantes, 64% são mulheres, tá? 64% dos ingressantes na educação à distância são mulheres. E desses 64%, 74% são mulheres que trabalham, tá? Então a gente já tem um primeiro dado aqui muito importante. A maioria dos alunos da educação à distância são mulheres. E essas mulheres são mulheres que trabalham, tá? Então a gente já entra num contexto aqui bem interessante, né? Que diz respeito a esse processo de democratização do estudo. Por que a maioria dos alunos do EAD são mulheres? Então, se a gente for parar para analisar, é principalmente por conta da questão da dupla jornada da mulher. Então, a mulher, como a gente sabe, ela tem aquela dupla, às vezes tripla jornada. Então, a mulher, ela trabalha durante o dia, na maioria das vezes a mulher tem a sua casa para cuidar, ela tem o filho para cuidar, então ela tem toda aquela estrutura, né? Então, a mulher opta pelo ensino à distância porque ela consegue, de alguma forma, estar inserida naquele processo de ensino-aprendizagem. Então, a mulher trabalha durante o dia e consegue reservar um horário ali para ela estudar durante a noite, durante o final de semana. Então, se a mulher precisasse se deslocar do trabalho dela até a faculdade, né, talvez ela não conseguiria ter essa estrutura. Então, a mulher, ela, graças ao ensino virtual, né, graças ao ensino EAD, que não deixa a desejar em nada no processo de ensino-aprendizagem, ela consegue ela consegue fazer ali o seu curso e consegue se graduar, né? Então, um primeiro fator importante, um primeiro ponto importante na educação à distância como inclusão é a inclusão da mulher no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a gente tem, a partir do EAD, né, a partir do censo ali dos dados do EAD, um crescimento no número de mulheres estudando graças ao ensino virtual. Um outro dado importante que diz respeito à inclusão é a questão das classes sociais. Então, a gente sabe que no Brasil, né, principalmente, nós temos ali a maioria na classe social ali são pessoas mais pobres e tem pessoas mais ricas ali também que são a minoria. As pessoas que têm um poder aquisitivo maior, elas conseguem separar um tempo grande da sua vida para estudar. Então, por exemplo, a gente tem muito exemplo aí de pessoas que conseguem passar o dia na faculdade, não precisam trabalhar, né? Não são o provedor da família. Então, essas pessoas, elas conseguem ter um aproveitamento melhor lá dos seus estudos, porque elas estão na faculdade inteira, conseguem
separar um tempo maior para estudar. Já as pessoas menos favorecidas, que as pessoas que são mais pobres, não. Elas têm uma jornada onde ela precisa trabalhar durante o dia e ela precisa ir para a faculdade durante a noite. Então, ou seja, o tempo de que a pessoa destina ali para o estudo, ele é muito menor. E aí, a educação à distância, ela também dá essa possibilidade melhor. Então, a gente tem casos de muita evasão, de abandono de cursos de ensino superior, quando os alunos têm que ter essa dupla jornada, tem que trabalhar durante o dia e estudar durante a noite. Então, eles acabam se evadindo. Com o advento da educação virtual, isso aí dá mais possibilidade para esse aluno. Então, esse aluno, ele pode estudar no intervalo ali do trabalho dele, na hora do almoço, ele pode estudar mais para a noite, quando ele chega em casa, consegue descansar, consegue se alimentar, né? Ele consegue estudar no final de semana. Então, o EAD também proporciona uma menor evasão desse aluno, do aluno das camadas mais pobres da sociedade, porque ele consegue ter uma autonomia maior para estudar, né? Não fica uma jornada tão cansativa. Então, esse seria o nosso segundo ponto, né? A gente pensar essa questão da inclusão na educação à distância. A gente falou sobre a questão da inclusão da mulher, agora a inclusão aqui social também, tá? Um terceiro ponto aqui que a gente pode colocar a educação à distância como ferramenta de inclusão diz respeito aí a alunos com deficiência, né? A gente tem aí dados, né, de que 17,3 milhões de pessoas a partir de 2 anos tem alguma deficiência, né? E aí o que a deficiência ela ocasiona? Ela ocasiona a questão da impossibilidade de locomoção. Então, a gente tem muitos alunos que são cadeirantes, que precisam se locomover até a instituição de ensino, e com o ensino virtual, não. Com o ensino virtual, o aluno consegue, a partir da casa dele, cumprir os estudos dele, ter toda aquela rotina dele que ele teria na faculdade, só que na casa dele, sem precisar ter muito problema de locomoção, né? Às vezes o aluno precisa pegar ônibus, às vezes precisa ir para outros bairros, e com essa questão da educação à distância, a gente resolve essa questão também. Existem também outras deficiências que a educação à distância, né, ajuda também, né? Então, se a gente for pensar em alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, hoje a gente tem ferramentas, né, de acessibilidades nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Digamos um aluno que tem deficiência auditiva. Se ele tivesse na sala de aula presencial, ele precisaria talvez de um intérprete lá para fazer a tradução em libras do que o professor está falando. Hoje, dentro da casa dele, na plataforma LMS dele, já existem ferramentas que possibilitam o aluno de ter essa experiência, né, de ficar incluso no processo educacional. Então, você tem, por exemplo, o VLibras, NVDA, que são ferramentas que proporcionam ao aluno a experiência educativa. Então, enquanto o professor está falando ali numa videoaula, por exemplo, numa aula online, você tem ali dentro da plataforma essas ferramentas que auxiliam o aluno com deficiência, né, auditiva. No caso do aluno com deficiência visual, hoje a gente tem ferramentas que o aluno, ao passar o mouse na tela, ele faz toda a leitura em áudio da tela do computador. Então, são ferramentas que são possíveis no EAD e que talvez não seriam possíveis no presencial, né? Então, o aluno com deficiência tem essa comodidade. Então, a educação à distância também é importante para os alunos com deficiência. Transforma a educação no ponto de vista de inclusão, né? Então, o aluno com deficiência, ele está incluso no processo educacional através da educação à distância e da educação virtual. E por fim, a gente pode falar de um quarto item ali, né, baseado nessa questão da inclusão, que seria as distâncias geográficas, né? Hoje, o Brasil conta com 15 mil polos educacionais espalhados pelo país. Então, tem polo em tudo quanto é cidade. Toda cidade tem um polo ali para o aluno estudar. Então, o aluno que ele mora geograficamente distante da instituição, ele não tem condições de ir até a instituição. Então, às vezes, a gente tem um aluno que está morando numa cidade pequena lá do Acre. Ele não tem como ir até Rio Branco para ir até a instituição. Às vezes pode ter um polo na cidade dele que vai conseguir atender ele. E se o polo ainda não chegou lá, a gente não tiver um polo ali na cidade dele, ele tem o recurso virtual, né? As ferramentas do ambiente virtual de aprendizagem dele, onde ele pode ter troca com professores, troca com outros alunos através de chat e fórum. Então, ele traz o ambiente da instituição para dentro
da casa dele, né? E aí isso aí envolve outras questões também que são importantes, né? Não só questão educacional, mas, por exemplo, quando você tem um aluno que ele é um aluno da instituição que está no Nordeste, o outro está no Sul, por exemplo, existe uma troca de cultura muito grande, né? A gente ganha muito com isso. Eu gosto, inclusive, de falar, às vezes, que a educação não é educação à distância, e sim uma educação virtual. Por quê? O aluno ele tem uma experiência de proximidade. Em que contexto nós conseguiríamos ter uma troca de cultura, por exemplo, num curso de culinária, onde o aluno está falando sobre um prato típico da cidade dele, que é no Nordeste, e o outro está falando de um prato típico da cidade dele, que fica no Sul. E a gente tem aquela troca de experiência. Então, aí, a educação não está à distância, ela está aproximando. Então, ela está aproximando culturas, está aproximando saberes, costumes diferentes. Então, a educação à distância também dá essa possibilidade de a gente estar integrado dentro do processo educacional. Bom, então a gente viu aqui 4 fatores, né, 4 pontos onde a educação à distância ela proporciona essa inclusão. A gente tem a questão social, né? A gente tem a questão geográfica, a gente tem a questão da inclusão das mulheres e a inclusão dos alunos com deficiência. Bom, então fica claro que a educação à distância, né, nosso EAD, ele não distancia as pessoas, e sim ele aproxima. Faz com que, baseado nesses pontos, todas essas pessoas sejam inclusas no processo educacional. Bom, por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo aí, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seus comentários, né? Deixe seus comentários com novas propostas de vídeos, façam suas perguntas que a gente vai tentar atender todo mundo aí. Por enquanto é isso, vejo vocês na próxima.